Hoje nós vamos estudar, né, o capítulo Libertação pelo Amor, no qual ela vai trazer que o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre o julgamento, né? E a única forma de nós nos libertarmos, né, dessa realidade de projeção da nossa sombra interior, né, de projeção dessa realidade sombria, de atuar na vida a partir desse lugar sombrio, é realizar o conhecimento da nossa mudança afetiva, mudar os nossos afetos a partir dessa realidade do amor. A Joana vai trazer isso, que é muito importante, né? Essa realidade, para que possamos começar a ressignificar esses vícios que nós ainda somos portadores. Ela vai dizer que o clímax da evolução, né, quando nós chegamos no ponto alto da nossa evolução, é o amor. Né? Essa transição desses afetos automáticos, dos impulsos primitivos, dessa condição instintiva, para essa realidade do amor que nós temos que conquistar. Ela diz que o indivíduo ele é impulsionado por uma força de amar e ser amado, né? Essa realidade nós vamos entender o amor nesse sentido, ou seja, o amor é uma troca, né? Não passa por aquele amor infantil passivo que só quer receber, não passa por essa realidade. O amor é uma troca com a vida, não só com as pessoas, mas com a vida, com Deus, né? Uma relação que vai muito além. E ela transcende o automatismo na direção de uma consciência que conquistou o livre-arbítrio. Né? Ela sai do automatismo dos instintos, dos impulsos, dos complexos automáticos que habitam o inconsciente, as ilhas de consciência, e ela transita para uma área de consciência que nós podemos falar de plenitude, de uma liberdade real. Né? Ou seja, é uma liberdade, essa libertação pelo amor, ela é uma libertação que transcende o automatismo que caracteriza o inconsciente e ela ultrapassa muito essa realidade que nós gostamos de falar de controle. Eu não me emociono porque eu me controlo, eu tenho controle. O indivíduo que alcança esse tipo de libertação, ele não precisa nem se controlar, porque ele nem se afeta mais. Só se controla aquilo que ainda nos perturba. Né? O indivíduo que alcançou o controle, que alcançou a consciência, ele não precisa de controle, né? Porque a consciência lúcida, a plenitude, é o ponto máximo do amor que supera todas as relações de controle entre o ego e o inconsciente. Então ele passa a sorver novas emoções, as quais ele não é abalado, ele não é tocado, ele não é afetado de maneira sombria pela vida. Então, é uma consciência que caminha na direção de uma libertação. Por isso que se fala de uma libertação, porque aquelas pressões internas que as ilhas de consciência, as ilhas de sombra, vão realizar sobre nós, elas não mais estão presentes. O indivíduo já integrou e já fez níveis de consciência superior, nos quais ele está num nível de libertação que está muito acima dos processos do nível de consciência de sono, dos níveis de consciência em despertamento. E é interessante porque a libertação pelo amor, ela vai nos libertar, inclusive, das obsessões que escravizam os nossos pensamentos. Né? As obsessões que nos aturdem, que nos perturbam, que nos causam processos de escravização do pensamento, da conduta, do comportamento, e que nos tiram a liberdade de viver, porque nós, simbioticamente, né, intuídos por esses irmãos que muitas vezes nos governam, nós perdemos a nossa identidade, né, a nossa individualidade, e passamos a viver o desejo de espíritos que nos viciam na sua realidade emocional. Então, a libertação pelo amor é uma mudança emocional. É um conjunto de emoções que vão se encontrar, elas vão convergir para o amor. Né? Você tem uma série de raios de sentimento que vão convergir construindo essa realidade emocional do amor. É tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem, né, de um espírito Allan Kardec que fala que o amor reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre humanos, ou seja, é um foco que reúne todas as conquistas emocionais da criatura, né, todo o idealismo da criatura. E é um amor que está muito ligado, a Joana vai dizer, à comunhão, à realização do instinto de comunhão, de conexão.
Só que não é uma comunhão com a família, uma comunhão com o colégio que a gente estuda, uma comunhão com o centro espírita, é uma comunhão com Deus, uma comunhão com o universo, é uma comunhão com a vida, né? Ela vai falar muito, né, que é essa necessidade de compartilhar alegrias e repartir realizações, materializando essa realidade de comunhão. Veja só Jesus, o que é que ele veio fazer, né? Ele vem compartilhar as alegrias dele de ser o que ele é, né? De ser o que ele é, do que ele se tornou, e repartir essa realização conosco quando ele veio trazer as realizações do Evangelho, né? Então, ele não só compartilhou as alegrias, mas ele também repartiu realizações, realizando cura, dando os conselhos, mudando a humanidade nas lições do seu Evangelho. E o amor, ela vai dizer que é uma forma de curar o ego, é um medicamento para o ego. Toda vez que o ego se identifica com os valores que convergem na direção desse estado afetivo mais geral, que é o amor, ela diz que o ego vai se curando de aspectos sombrios na relação ego-self. Isso vai ser muito importante para essa realidade, para o entendimento dessa realidade. Ela diz que o amor é o fio que vai integrar, que vai conectar o ego com o self, né? Que não há como fazer o processo de individuação sem transitar na direção desse afeto ou desses afetos que, unidos, formam a materialização do amor. E ela diz, por que eu falo de uma libertação? Né? Por que usar essa palavra libertação? Você vê que é muito diferente da aula passada de quem julga, né? Quem julga não é livre, né? É uma pessoa pesada, cansada, que quer ser o herói de todo mundo, quer salvar todo mundo de uma realidade dela mesma que ela vê, né? Então ela persegue, ela critica, ela calunia, né? Ela fica pesada porque fica identificada com essas realidades de sombra, forma grupos polarizadores com culturas, pacifica, é uma pessoa muito ferida, ao mesmo tempo é muito fria e indiferente. Então, dentro dessa realidade emocional, não tem liberdade, né? A pessoa não é livre, porque é uma vida pesada. Ela é prisioneira da própria realidade afetiva que ela persegue no outro, né? Ela não consegue ter paz. A pessoa não consegue ter paz interior. Então, está sempre criticando, é sempre insatisfeita, é sempre identificada com processos perturbadores, nos quais ela destila dentro dela em processos psicopatológicos e gera um morbo que afeta também as pessoas que estão em volta nessa proposta emocional perturbadora a partir de uma sombra. E a Joana fala que isso é estar aprisionado numa rede de complexos, num cacho de complexos, onde você não absorve uma felicidade, o indivíduo não alcança a felicidade a partir disso. E por que ela fala de uma libertação? Porque o amor nos liberta dessas pressões internas, dessa necessidade de se tornar o herói, o messias, o julgador, de ter sentimentos de depressão, de ansiedade, de querer tudo, né? E um desejo irrefreável, que na realidade se tornam verdadeiras prisões, isso não é liberdade. Então ela fala que aquele que ama é imperturbável, e isso é ser livre. É tanto que ela vai colocar no ser consciente que só aqueles que são conscientes são livres, né? Porque são imperturbáveis, mas é uma perturbação que vem de fora, porque não há complexos que vão se constelar com tudo que chega de fora, que geralmente é o que acontece conosco. A realidade vem, nós somos criticados, perseguidos, julgados, ou fazemos também isso, ou a cultura se mostra sombria, perturbadora, cheia de dificuldades, e isso constela os nossos complexos. Isso gera uma pressão interna extremamente desagradável. O indivíduo não tem paz, nós vivemos uma vida emocionalmente pesada, porque ficamos identificados com essa realidade dos complexos. À medida que o indivíduo ama, quando essa realidade chega, o indivíduo é imperturbável, ele não se perturba. Ao mesmo tempo que ele se posiciona, ele ajuda, ele levanta, ele é caridoso, ele é sábio, ele encontra as respostas, ele dá saídas para ele e para as outras pessoas. Então, esse é o indivíduo livre. É o indivíduo que está no mundo sem ser do mundo, ou seja, é Jesus, é o reflexo de Jesus. Coisa, estado emocional que ainda nós não alcançamos, mas estamos lentamente em exercício por realizar. E ela vai dizer que esse estado emocional, inclusive, ele promove uma libertação não só das psicopatologias, mas também das doenças físicas, dos cânceres, das alergias, dos problemas das dores crônicas, das doenças imunológicas, das doenças crônicas. Ela diz que promove uma saúde física
e uma saúde prolongada que vai muito além dessa coagulação da sombra que se ocorre em nós nessas questões de doença que nós experimentamos. Então, ocorre uma quebra da projeção. A partir do amor, o indivíduo se liberta, porque ele se liberta da própria sombra, fazendo consciência e integrando essa sombra. E como ocorre a sombra, o indivíduo vê o caminho, ele vê a verdade e ele sente a vida, como foi o ensinamento de Jesus. Então, há uma quebra da projeção. Eu consigo enxergar o outro e consigo me enxergar sem me projetar. Isso é de fundamental importância. Eu vejo o outro como é. Ou seja, a libertação pelo amor não é só uma libertação de amor ao outro, de praticar a caridade em relação ao outro, mas eu vou falar de um auto-amor. Né? Tudo começa a partir de um processo de auto-amor. Esse auto-amor, né, essa realização interna, que é esse auto-perdão, a diluição das culpas, a diluição do medo e dos processos afetivos mais profundos, vai levar o indivíduo ao amor, porque como ele vai conseguir enxergar o outro, ele vai conseguir também amar o outro, sem se projetar perturbadoramente no outro. Aqui nós estamos falando mais de projeção, mas de enxergar a vida como ela é. E por último, depois de experimentar o auto-amor e o amor ao próximo, só aí eu vou ter o amor a Deus, diz Joana. Ou seja, veja só como é interessante. O amor a Deus é o amor, né, a Deus, a crença em Deus, a conexão com Deus é um entendimento emocional. Isso é de fundamental importância. E para que eu alcance a Deus, eu tenho que voltar para dentro de mim, para minha sombra, fazer um movimento interno e começar a me conectar com a minha realidade divina para que eu possa amar a Deus na forma e enxergar a Deus na forma como realmente ele vai se apresentando lentamente, ou como ele se apresenta e nós vamos sentindo esse Deus de amor, sem eu projetar meus pais em Deus, sem eu projetar os meus conflitos nesse Deus e a minha criança até nesse Deus, me relacionando com esse Deus. A partir do momento que, então, eu faço o meu processo de autoconhecimento, a minha interiorização, eu me liberto de mim mesmo. É uma libertação pelo amor. E eu me libertando, eu sou livre também para me relacionar. Então, eu liberto também as pessoas que estão de volta, sem ciúme, sem inveja, sem rancor, sem julgamento, sem mágoa, sem sentimentos que caracterizam toda uma atuação egóica a partir de uma sombra. Então, o indivíduo desenvolve o auto-amor, que a partir desse auto-amor ele exerce o halo-amor, que é a caridade, o fora da caridade não a salvação, e no exercício dessas duas realidades, internas e externas, a extroversão desse halo-amor, o indivíduo entende Deus, que é o amor ao próximo, o amor a si mesmo e o amor a Deus, como resultado desse processo de autoconhecimento, como nos ensina Joana de Anjos. Então, essa é a libertação pelo amor. Muita paz para vocês e até o próximo encontro. Grande abraço.